E dos caras que a Tilda namora. Porque a Tilda tem o dedo podre pra mim, como eu falei. E não só um dedo podre, essa mulher não sabe escolher namorado. E os namorados da Tilda já dão em cima do Iron. E do André eles afastam. Porque o André, ele tem um estilo pitbull. E o Iron tem um traço tipo como os homens, como eu falo, como os homens com rosto delicado, considerados traços europeus. Mas se fizer uma cirurgia que eles falam que dá pra confundir com mulher total. E infelizmente a vítima é o Iron, dos namorados da Tilda. Porque o Iron já sofreu pelos namorados da Tilda, ou homens que não prestam, que a Tilda não é mais adolescente e tinha 2 filhos e não tinha quem recorrer porque o pai dela expulsou ela de casa grávida dos gêmeos, sendo que o pai dela é o homem mais rico do mundo. Segundo fato, o Iron esconde esse segredo e tem traumas de valentude de colégio quando o Eden não estava por perto. E o Eden não sabe do segredo dele, que o Iron não é Iron, é Aya. Que na verdade ele anteriormente era mulher e teve que recolher uma cirurgia para se proteger de homens sem noção, como nós mulheres passa todo dia. Piadas nojentas, seja nas ruas, nas escolas, na faculdade, no trabalho, na internet e na universidade. Iron, ele é citado como o gêmeo psicótico do Eden, ou o gêmeo feminina do Eden, porque todo mundo fala nas narrativas que o Eden parece uma mulher raivosa, tá? Não sou eu que tô falando, é o próprio Ace, que eu vou até pesquisar aqui pra vocês, porque eu tinha visto em algum lugar que alguém falou que o Neil Johnston já descreveu o Iron quando entrou no time em pensamento como uma mulher raivosa ou uma mulher muito lutadora, ou uma mulher raivosa ou raivosa tipo, eu vou te pegar. Pera aí, deixa eu achar aqui. Infelizmente eu não achei, mas o Neo descreve como o Aya como uma garota psicótica, raivosa, quando ele se conhece pelo pensamento, porque o Neo não é um narrador confiável. E o Neo meio que desconfia que o Ayo não é um gêmeo parte masculino. Não só o Neo, mas o segredo do Ayo aparece em O Rei dos Corvos. O Rei dos Corvos é onde que conta a história do Neo, do Kevin Day ou Kevin Day, mais do Jean Moreau e da Tia. E também o próprio Rico notou o Ayo com um olhar tipo nojento, desejando um pouquinho o Ayo. Mas o Rico também olhou o Ayo tipo assim, atentamente, que o Ayo meio que age como uma garota, literalmente. Mas assim, eu tô rindo porque eu não tô zombando. Eu tô tipo assim com essa cara de rir pra não chorar, pra não ler os pensamentos do Rico, que é nojento. O que ele poderia fazer com o Iron se ele fosse uma mulher? O próprio Kevin já tirou o Iron perto do Rico. Isso porque
foi antes de o Kevin saber que o Wild seria recrutado pros Corvos. E também o Wild já tentou envenenar o Rico. E na ala vermelha, e o Kevin também já tentou. E o Neo. Rico já olhou em forma indireta pro Iron quando ele foi recrutado com o André pra corte, certa corte perfeita, se é que vocês me entendem, que o Neo, o Jean e o Kevin sofreu nessa bendita corte. E os personagens que não foi colocado na trilogia também já sofreu pela corte. Os personagens novatos. Eu coloquei entre aspas porque a Noia, ela escreveu esses personagens, eu traduzi eles. E infelizmente a editora não aceitou que colocassem eles no livro ou colocaram eles para próximo lançamento da trilogia. A trilogia não é uma história de adolescentes, mas também fala de intolerância religiosa, também fala de seitas, também fala de que não posso falar aqui mais 18 com adultos querendo fazer com adolescentes e meninas de 20 anos, se é que vocês me entendem, certos tipos de homens, que é a história da Jean e do Andel, do Ender e do Wild. Essa parte. E o Rico tem ciúmes do Kevin com o Wild. O Rico já deixou explícito um pequeno passo ou um passo, porque o Ender, ele é descrito como másculo e forte. O Wild, a pessoa que não tá nem aí, e descrita como mulher em toda a teologia. Porque basicamente ele meio que revelou algo pro Kevin sem querer. Porque o Wild sempre carrega um colar. Mas Jordana, é um colar ou é um medalhão com a foto da mãe dele? Porque o Wild sempre amou a mãe dele, sempre colocou a mãe dele na frente do Eden. O Wild é um ingrato, porque o Wild, ele não vê as coisas que o Eden fez por ele. O Wild é um ingrato de acreditar na Tilda. Gente, o Wild não pode contar por ele porque ele tem medo. Porque isso sufoca a garganta dele. Porque se o Wild contasse a metade do que ele viveu com aquela mulher que diz a mãe dele, se o Eder já teria cometido um assassinato há mais tempo. No primeiro capítulo da trilogia. Porque o Wild ainda tem trauma. Ele não contou tudo pro Eden. O Eden não sabe nada da vida do Wild. O Wild não sabe nada da vida do Eden. E vocês ficam julgando o Wild achando que ele é o vilãozinho. Gente, pra mim quem é o vilão psicótico é o Rico. Eu falo que ele é o vilão, não é o vilão da trilogia. Ele é o vilão da história dele e dos meninos todos. E ele é uma pessoa perigosa e psicótica de viver na sociedade. E vocês estão odiando o Wild. A Tilda prejudicou o Wild, considerado que todo mundo fala que o Wild é chato. Ele é um hétero insuportável, mas ele carrega um segredo. E eu acho que a Kelly, que é a Kathleen, a namorada dele mais pra frente, descobriu esse segredo. E o Rico, infelizmente o Rico tem uma pasta de segredos. E eu já vou chegar nessa bendita pasta que ele fala pro Neo e pro Kevin, e pro Jean, e pra tia.
Na verdade, o nome do Ion não era para ser Ion Meante. Na verdade, esse é o nome que ele escolheu após de ser utilizado de uma maneira nojenta pela sua mãe, porque a sua mãe já não era bem da cabeça e era viciada em fazer coisas de mulheres consideradas jovens na balada, e ela não podia porque tinha filhos ou namorar caras que não prestam. Catilda tem dedo podre para homem. Essa é a verdade. E todo mundo dizia que o ar é chato, que ele humilha as pessoas, humilha a do outro lado. Mas na verdade o Aio é Aya. Todo mundo acha que tenta descobrir a sexualidade dos personagens da trilogia pelo jogo. Mas na verdade o Aio é Aya. E ele só foi colocado como gêmeo do Ender na parte masculina para fugir dos caras que a Tilda namora. Porque a Tilda tem o dedo podre para mim, como eu falei. E não só um dedo podre, essa mulher não sabe escolher namorado. E os namorados da Tilda já dão em cima do Ion e do Ander eles afastam. Porque o Ander, ele tem um estilo pitbull. E o Ion tem um traço tipo como os homens, como eu falo, como os homens com rosto delicado, considerados traços europeus. Mas se fizer uma cirurgia que eles falam que dá pra confundir com mulher total. E infelizmente a vítima é o Ion, dos namorados da Tilda. Porque o Ion já sofreu dos namorados da Tilda, ou homens que não prestam, que a Tilda não é mais adolescente e tinha 2 filhos e não tinha quem recorrer porque o pai dela expulsou ela de casa grávida dos gêmeos, sendo que o pai dela é o homem mais rico do mundo. Segundo fato, o Ion esconde esse segredo e tem traumas de valentude de colégio quando o Eden não estava por perto, e o Eden não sabe do segredo dele, que o Ion não é Ion, é Aya, que na verdade ele anteriormente era mulher e teve que recolher uma cirurgia para se proteger de homens sem noção, como nós mulheres passa todo dia, piadas nojentas, seja nas ruas, nas escolas, na faculdade, no trabalho, na internet e na universidade.